Eu me lembro quando fui ordenado pastor em 2015. E como eu disse, eu era filho de pastor, criado na igreja. E muitas vezes, o que vemos é que querem que carreguemos esse legado. Mas muitas vezes não perguntam se temos o chamado. E eles te empurram. Eu senti que eu fui empurrado para o ministério. 2015, alguém disse, o meu pai falou, eu acho que o Anderson tem chamado e preciso ungí-lo como pastor. E me ungiram como pastor, me ordenaram pastor, mas eu não estava pronto para ser pastor. E eu me lembro de dizer à minha esposa, eu acho que éramos só eu, Pablo e o Gabe na época, e eu disse, ouça, eu sinto que realmente preciso ir para um seminário, preciso me preparar. Sabe, preciso experimentar a vida de ministério em tempo integral. Como é viver o ministério em tempo integral? Eu estava trabalhando em imóveis na época. E eu disse isso para ela e provavelmente ela não ficou feliz. Estávamos indo bem na época. Não é, amor? Mas senti no meu coração que era para ir para o Cristo para as Nações. E eu pesquisei bastante tentando achar um seminário perfeito e o Cristo para as Nações na época era o único seminário que oferecia moradia familiar. E então eu liguei para eles e disse para a moça, olha, eu estou me preparando para ir para o Cristo para as Nações. O que estou planejando vou mudar em janeiro sozinho. Minha esposa vai ficar na Flórida e continuar trabalhando até eu conseguir um emprego, e eu ia estudar meio período das 8 ao meio-dia e depois arranjar um trabalho à tarde de 1 até quando fosse. E quando eu falei isso para a moça, que estava processando minha matrícula, ela disse, não vamos aceitar a sua inscrição. E eu disse, por quê? Eu só estou tentando ser sábio. Ela disse, você precisa ter coragem. E dar um passo de fé e largar seus empregos aí na Flórida e andar por fé. E se Deus realmente está te chamando, você virá para o Cristo para as Nações com sua esposa e seu filho e vocês não terão falta de nada. Mas é preciso coragem para largar um emprego e ir para outro lugar sem ter emprego. Olhei para minha esposa e ela disse, não, eu não acho que é isso que Deus tem para mim. Então, eu comecei a orar sobre isso. E fomos visitar uma amiga nossa da igreja e eles me pediram para cantar. Na verdade, eu tinha acabado de lançar um álbum naquela época, em 2008. E o pastor começou a pregar. Era um pastor visitante. Ele era alguém que já tinha falado várias vezes na ONU, Organizações das Nações Unidas. E naquele dia ele estava pregando sobre a oração do Senhor. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E ele continuava dizendo, Deus vai cuidar de você com o pão de cada dia. Deus vai prover o pão de cada dia. Deus vai te dar o que você precisa amanhã com o pão de cada dia. Ele não vai colocar tudo na sua frente porque às vezes você vê e quer se afastar disso. Ele vai prover exatamente o que você precisa para as necessidades diárias. Então minha esposa estava sentada ali e ao final do culto ela olhou para mim e disse, sabe de uma coisa? Vamos. Porque Deus vai prover o pão de cada dia. Naquele dia, nós estávamos começando a organizar os detalhes da nossa mudança para Dallas. E eu precisei de uns $1.300 para o caminhão de mudança, para nos mudarmos da Flórida para Dallas. E naquele dia em que o pastor pregou, ele entregou à minha esposa um envelope com uma oferta de amor e disse, escuta, eu quero abençoar vocês. Obrigado por terem vindo. E quando eu vi o envelope, era um envelope grosso. E eu brinquei com minha esposa e disse, aposto que são um monte de notas de $1. Talvez tenha uns $200 aí. E ela me olhou e disse, pare de ser carnal.
Saia da carne e ande no espírito, foi isso que a minha esposa disse. Ela abriu o envelope e começou a contar. $1, $100, $500 e havia $1.300 naquele envelope. Exatamente o que eu precisava para pagar o caminhão de mudança. Mas sabe por quê? Porque nós dois, naquele momento, tomamos coragem. É preciso coragem para entrarmos nas coisas novas que Deus tem. Muitos de nós estamos sentados nessas cadeiras confortáveis e não queremos tirar nossos traseiros dessas cadeiras confortáveis. E Deus está dizendo, escuta, tome coragem e faça o que eu estou mandando você fazer agora. Faça o que eu estou mandando você fazer agora e eu cuidarei do resto. Tudo que você pode fazer no natural, você deve fazer no natural. Quando não houver mais nada que possa fazer no natural, aí Deus começa a agir no sobrenatural. Tome coragem. Foi assim que Davi conseguiu cruzar aquela ponte de ser uma pessoa comum e passar a fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. E então o terceiro. Busque oportunidades para ganhar experiências. Busque oportunidades para ganhar experiências. Davi ganhou experiência no campo matando um leão e um urso. Ele não começou matando o gigante, ele teve que passar por um processo. Não é como 1, 2, 3, aqui estou eu, pronto. Não! Existe um processo. Busque oportunidades para ganhar experiência. 1 Samuel 17:34 diz assim, mas Davi disse a Saul, teu servo tomava conta das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinham e levavam uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o atacava e resgatava a ovelha de sua boca. Escuta, há um processo. Busque oportunidades para adquirir experiências. Tiago 1, versículo 2 e 3 diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Escute, encontre oportunidades para aprender, experiências. Há oportunidades por aí das quais você não quer fazer parte, mas Deus está dizendo, eu estou permitindo que você faça. Isso faz sentido? Quando viemos da Flórida, eu lembro de olhar para minha esposa e dizer, eu estou tão cansado de ouvir o testemunho de outras pessoas. Quando você nasce na igreja, eu nunca tive isso de, sabe, vou dizer algo aqui, no Texas mimam muitas pessoas. Porque eu costumo estar na igreja todos os dias e eu nunca fui pago por isso. Ok, quero dizer, nós queremos o melhor para o Senhor, mas eu lembro que nos sábados eu passava o dia todo consertando cabos, preparando tudo para o domingo e nunca me pagaram $1 por isso. A gente é mimado aqui, nessas igrejas daqui, mas eu me lembro disso. Quero dizer, é verdade, né? Faça para o Senhor. É para Ele. Porque nós existimos, é para Ele, para levarmos a glória a Ele. Mas eu me lembro, naquele caminhão, eu olhei para minha esposa e disse, eu estou cansado de ouvir o testemunho de outros. Eles vêm à igreja do meu pai e compartilham, alguém pagou minhas compras, alguém fez isso, alguém fez aquilo, e eu me lembro de olhar para Deus e dizer, Deus, eu quero ter o meu próprio testemunho. Eu estou me inscrevendo agora para algo. Cuidado com as palavras que você diz. Eu disse, Senhor, eu quero buscar oportunidades para ganhar experiências. Senhor, seja o que for que o Senhor tem para mim, eu estou pronto. Fomos para o Cristo para as nações. E em certo momento não havia comida na minha mesa, mas Deus providenciou tudo o que precisava. Em certo momento, eu não tinha dinheiro para pagar minha mensalidade escolar, mas Deus enviou um anjo e pagou a mensalidade. Mas nós temos que nos inscrever nessas experiências. Temos que nos colocar disponíveis para essas experiências. No dia 2 de agosto de 2015,
Nós estávamos lá no Cristo para as Nações. A maioria de vocês sabe disso e já ouviu esse testemunho antes. Mas eu tinha um grupo de amigos que estavam nos visitando do Brasil. Nós estávamos fazendo um churrasco. E esse nosso amigo decidiu levar as crianças para a piscina. E eu estava na churrasqueira e eu escuto pessoas gritando: Talita, Talita, 2 de agosto de 2015. E eu me afastei da churrasqueira, fui até a área da piscina e a Talita estava na água. Ela se afogou. Eu pulei ali e a tirei da água. Ela estava completamente roxa, braços soltos, olhos abertos, e ela não respondia. Vitor, que na verdade está cuidando da nossa projeção agora, a filha dele foi quem viu. E ele estava lá. Ele estava lá, a Estela estava lá. E eu comecei a chamar minha filha. Eu a peguei nos braços soltos, ela estava completamente mole, ela estava morta na minha frente. E eu disse: Talita, acorda, é o papai, Talita, acorda, é o papai. E ela não respondia. Até o ponto em que eu a deitei e me afastei. A primeira pessoa chegou, um amigo meu, começou a fazer massagem cardíaca, nada aconteceu. O Vitor veio e começou a fazer massagem cardíaca, nada aconteceu. A terceira pessoa era uma enfermeira pediátrica. O nome dela era Gabi e ela trabalhava no Cristo para as Nações na época. Ela começou a fazer massagem cardíaca, checou o pulso dela e não conseguiu encontrar pulso. Nesse momento, meu filho Gabriel estava gritando, desesperado, dizendo: minha irmã morreu, minha irmã morreu. Socorro, socorro, chame o SAMU, minha irmã morreu na nossa frente. E eu apenas observava. E me afastei e eles continuaram fazendo a massagem. E o pastor de adoração da época era um Jonathan Lewis. E ele me abraçou, passou o braço ao meu redor e começou a sussurrar no meu ouvido: esse não é o destino da sua filha. Esse não é o destino da sua filha. Eu não conseguia. Naquele momento, eu não acreditava em nada. Vou ser honesto com você, ela estava morta na minha frente. Terceira pessoa agora, enfermeira pediátrica, checou o pulso, nada. A quarta pessoa, que deveria ter se mudado no dia anterior, ela tinha feito um treinamento de RCP com a minha esposa. Essa quarta pessoa deveria ter se mudado do Cristo para as Nações. O caminhão de mudança dela quebrou, ela acabou ficando mais um dia. Não existe coincidência no reino de Deus. Você tem que se inscrever. Busque oportunidades para adquirir experiências. E adivinha? A pastora Tis está adquirindo muita experiência agora. Mas ela não vai morrer, ela vai viver. Ela está atravessando algo agora. Ele continuava dizendo: não é o destino da sua filha. Foi entre 3 a 5 minutos, eu não sei exatamente. Ela estava ali parada na nossa frente. De repente, eu apenas observando. Minha esposa de joelhos chorando, clamando ao Senhor: Senhor, só o Senhor pode fazer algo neste momento. Minha filha cospe água e lentamente começa a voltar. Os paramédicos chegam, eles a levam para o hospital, descobriram que ela estava com muita água nos pulmões, ela ficou... acho que por 24 a 48 horas, não me lembro exatamente, foi no dia 2 de agosto de 2015. Nós voltamos para casa. 24 horas depois que chegamos em casa, com a minha filha, alguém bate na nossa porta, era o SPC, o Serviço de Proteção à Criança. O hospital nos denunciou, o que faz parte do protocolo deles. A gente até entende, mas foi muito traumático para nós. Imagine, você quase perde sua filha e depois tem que passar por uma investigação. E eles disseram: vamos investigar vocês por 90 dias. Então eles entraram, interrogaram as crianças separadas de nós, foram aos quartos, queriam ver o armário, queriam ver nossa geladeira, eles checaram tudo. Dentro desses 90 dias, eu coloquei a Talita para dormir no meu quarto, provavelmente porque na minha cabeça, mesmo sabendo que Deus a tinha salvado, ela ainda podia aparecer com água no corpo. Em qualquer momento, algum evento podia acontecer, então por quase 90 dias eu fiquei vigiando ela para ter certeza de que ela estivesse respirando durante a noite.
Eu levava horas e horas e horas até que eu conseguisse dormir, porque eu queria ter certeza de que ela estava mesmo. Eu tocava, eu a mexia para ter certeza de que estava respirando. E um dia recebemos uma cobrança. Uma empresa de cobrança veio atrás de nós dizendo que devíamos dinheiro ao hospital. Eu liguei para eles e isso era ainda dentro dos 90 dias de investigação, pessoal. 90 dias em que estávamos vivendo o inferno. Minha esposa teve que sair do trabalho porque foi tão traumático. Estávamos, na verdade, passando por um período de luto. Eu recebi aquela carta da empresa de cobrança, liguei para eles e me disseram: isso não tem nada a ver com a internação da sua filha no hospital. Isso é de 4 anos atrás. Eu falei: 4 anos atrás? Mas nós nunca recebemos nenhuma ligação, nunca recebemos um e-mail, nunca recebemos uma carta e agora estamos recebendo isso? E eu liguei para minha esposa e disse: o que aconteceu? Eles disseram que tem a ver com você e Pablo, e provavelmente algo de 4 anos atrás. E ela disse: bem, a única coisa que eu me lembro de 4 anos atrás é quando eu estava grávida da Thalita e eu comecei a sangrar. Lembra que vocês me levaram às pressas para o hospital? Ah, sim. Ok. E o médico disse à minha esposa naquele dia no hospital durante a gravidez: olha, infelizmente não há nada que possamos fazer, a sua placenta está descolada e vai acontecer um aborto. Um aborto espontâneo. Eles anotaram isso. Voltamos para casa, devastados com a notícia de que tínhamos recebido do médico. Quando chegamos ao Cristo para as Nações, eu era estudante naquela época. Uma moça que também era aluna, mas era médica na Índia. Assim que nós chegamos, ela veio até nós e assim que chegamos ela disse: olha, nós vamos cancelar essa palavra do médico. Vamos declarar vida sobre esse bebê agora. E eu vou te dizer o que você precisa fazer. Não posso prescrever nada, mas você precisa de repouso absoluto. Largue seu trabalho, eu vou te orientar e você vai seguir as minhas instruções, ok? E vamos crer no milagre. A partir daquele dia, minha esposa começou a sangrar quase todos os dias. Eu trabalhava do outro lado da rua, ela me ligava e dizia: Anderson, vem para casa agora, estou sangrando. Ela sangrou quase todos os dias, por 45 dias, mais ou menos. Um dia ela estava deitada no sofá e deixa eu te dizer uma coisa, estou terminando. O inimigo, as coisas que você verbaliza, ele se apodera delas. Mas o que você guarda no coração, ele não sabe. Só que ele consegue lançar dardos para tentar te distrair do propósito de Deus. E minha esposa, deitada no sofá, começou a ter pensamentos negativos. Ela pensava: eu acho que estou perdendo meu tempo agora, porque disseram que esse bebê já está morto. E no mesmo instante em que ela pensou isso, ela recebeu uma mensagem de alguém que ela havia evangelizado numa viagem missionária. E essa moça mandou uma mensagem no Facebook dizendo: ouça, eu quero que você leia o livro de Marcos quando Jesus entra na casa de Jairo e diz: Talita cumi, menina, levante-se. Minha esposa leu aquilo e sentiu paz. Ela disse: Senhor, eu não sei se eu... Isso não é um útero. E aqui é só muita comida mesmo, picanha. Mas ela impôs as mãos em si mesma e disse: Senhor, se o Senhor salvar o bebê, eu não sei se é menino ou menina, mas se for menina e o Senhor salvar, eu vou dar o nome de Talita. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus acabou salvando a Talita. A Pablo deu à luz a Talita. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa se inscrever nas oportunidades que vão trazer experiências. Coloca aquele documento na tela, por favor. Minha filha se afogou em 2 de agosto de 2015 e foi levada ao hospital por volta das 19h30. Está aí escrito: incidente de quase afogamento no mesmo dia 2 de agosto. Minha esposa foi levada às pressas para o hospital. O diabo tentou matar Talita no dia 2 de agosto de 2011, às 19h30, dentro do útero. E 4 anos depois, no mesmo dia, na mesma hora, ele tentou matá-la de novo na piscina do Cristo para as Nações. Mas vocês sabem onde a Talita está hoje? Sem nenhuma sequela.
Mas é preciso coragem para se inscrever e ganhar experiência. Davi sabia quem ele era em Cristo. Davi sabia que precisava ter coragem. E Davi sabia, preciso me inscrever. Preciso adquirir experiência. E quando você se inscreve, às vezes não é divertido passar por experiências. Eu quero deixar isso claro, Deus não coloca coisas ruins sobre você. Ele permite, porque quer ver como você reage. E no final das contas, Ele quer ver você trazendo glória para Ele, porque não merecemos nada. É tudo para Ele. E eu olhei para o livro do pastor de um viciado a Jerusalém. Se Deus pode fazer isso pelo pastor, Ele pode fazer por você. Se Deus usou alguém como Billy Graham, que era considerado muito mundano, uma bagunça, mas que falou com 12 presidentes americanos, Deus pode usar você e a mim, amém? Mas precisamos estar prontos. Porque Deus vai usar o comum para cumprir coisas extraordinárias para o seu reino. Quero que fiquem de pé agora. Tragam a mesa para mim, por favor. Muitas vezes, nós estamos fugindo. Mas deixa eu te dizer, a experiência não vai te matar. A experiência vai te fortalecer. Você não pode sair do ordinário e entrar no extraordinário sem buscar oportunidades para adquirir experiências. Quantos já ouviram falar de David Wilkerson? Ele nasceu em 1932 em Indiana. Foi ordenado pastor em 1953. Mudou-se para Nova York, conduzido pelo Espírito Santo, para pregar o evangelho aos membros de gangues nas ruas de Nova York. Lembre-se, os reis egípcios. Ele foi rejeitado. Em um momento ele foi levado perante um juiz, porque ele tentava alcançar aqueles jovens e levar o evangelho a eles. E o juiz o rejeitou. Ele também foi rejeitado pelos membros das gangues. E então ele começou a duvidar, se questionava se estava no lugar certo. E ele questionou a Deus. Mas um dia, Deus disse: eu vou te dar uma estratégia. Quero que você convide todos esses membros de gangues. E eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Por que vocês estão rindo? Eu vou pra cadeia se eu falar. Enfim, Deus deu a estratégia. Eu quero que você convide todos os membros das gangues para o teatro. Deixe eles brigarem ali. Porque se eles brigassem na rua, a polícia viria e prenderia todos. Então ele os levou, um de cada lado, e os deixou brigar. Estavam brigando, quebrando tudo, e o David começou a pregar o evangelho. E Nick Cruz... Alguém aqui já ouviu falar de Nick Cruz? David Wilkerson pregando o evangelho e todos brigando naquele teatro. Nick Cruz ouviu a voz de Deus dizendo: eu quero servir ao Senhor. E outros membros da gangue também começaram a se entregar. E hoje temos o Desafio Jovem espalhado pelo mundo. Sabe por quê? Porque alguém teve coragem de sair de Indiana. Alguém teve coragem de se inscrever para viver experiências. E hoje eu creio que Deus está chamando alguns de nós aqui para ter coragem. Deus vai pegar algo sujo, impuro, bagunçado. Mas quando dizemos sim ao Deus vivo, olhe aqui para mim, quando dizemos sim, Ele transforma aquilo que era imundo e Ele limpa. E tudo aquilo que era sujo vai embora. Porque o Deus que eu sirvo pega o comum e faz coisas extraordinárias. Nesta manhã eu creio que Deus
está chamando alguns de vocês. Eu quero que todos fechem os olhos agora e inclinem a cabeça. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: não acho que tenho o que é necessário. Será que um dia eu serei capaz de fazer isso ou aquilo? Será que um dia eu serei capaz de pregar como o pastor Larry? Será que um dia eu conseguirei fazer algo grande para o reino de Deus? Será que eu conseguirei construir aquela empresa que sinto que devo construir? Será que conseguirei salvar meu casamento? Deus está dizendo para você hoje: sim. Com todos os olhos fechados agora, cabeças abaixadas. Se você sente que essa pergunta é sua, quero que levante sua mão agora mesmo. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: eu não acho que sou capaz. Eu sou indigno. Eu sou um fracasso. E isso é o que estão dizendo. Estão dizendo que você é um fracasso. Mas escute, você não é um fracasso. Se isso é para você, quero te pedir que venha até aqui agora. Eu quero orar com você. E eu não quero que você hesite. Venha, eu quero orar com você, quero estar com você, quero abraçar você. Quero clamar pelo Espírito Santo de Deus sobre você hoje. Essa é uma nova estação para sua vida. Quero que você venha de todas as partes desse auditório agora. Eu creio que Deus está dizendo: vou pegar o ordinário e transformar em extraordinário. Deus está dizendo: você não é o que estão dizendo que você é. Vamos lá. Com os olhos fechados, continue orando enquanto as pessoas vêm. Com os olhos fechados, eu vejo pessoas vindo. Vamos lá. Tem mais gente. Eu sei que Deus falou com mais pessoas nesta manhã. Tem mais gente que Deus quer transformar hoje. Tem mais gente que Deus quer virar a página nesta manhã. Ele está dizendo: eu sou o Deus de todas as coisas. Eu sou Deus acima de todas as coisas. Deus pode transformar o invisível e torná-lo visível, porque sabemos que Ele está acima de todas as coisas. Vamos lá. Vamos cantar um pouco. Ó quão grande. Vamos apenas adorar a Deus. You are worthy of our praise, and our hearts will sing the words. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.